Bom dia, 2 Reis capítulo 23, o livro sagrado. O rei Josias manda reunir todo o povo de Judá e de Jerusalém, do menor ao maior, ou seja, do mais humilde ao mais poderoso, para ler as palavras do livro do pacto que for achado na casa do Senhor, o que demonstra que ele estava lá esquecido. E o rei se pôs de pé em um pilar e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo suas leis e guardarem seus mandamentos, estatutos e testemunhos, de todo o coração e com toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto. E o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardadores da porta, para retirarem da casa do Senhor todos os vasos feitos para Baal e para o bosque e para todo o exército do céu, e os queimou. Destituiu os sacerdotes idólatras, que induziam o povo à idolatria, e que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, enfim, a adoração ao zodíaco e a todo o exército dos céus. Vemos aqui que a astrologia, os signos, têm suas origens nessas práticas idólatras. E retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, e a queimou até virar pó, e lançou seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. Demoliu as casas dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. Eu entendo aqui como a origem da árvore de Natal com seus pingentes. E o rei continuou destruindo tudo que fizesse alusão à adoração a Baal. Ele profanou Tofete, que está no vale de Inom, para que ninguém mais pudesse fazer passar seu filho ou sua filha pelo meio do fogo para Moloque. Tirou os cavalos, ou seja, acabou com a adoração ao sol, e os altares que estavam sobre a sala de Acaz, que eram usados para o culto astral. Sobre o Monte das Oliveiras, ou o Monte da Destruição, cuja origem foi descrita em 1 Reis 11:7, ele retirou os altares, a fim de acabar com toda a idolatria. Profanou os sepulcros e mandou tirar de lá os ossos, e os queimou sobre o altar e os contaminou, cumprindo assim a profecia que está escrita em 1 Reis 13:2 e que diz: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Mas no sepulcro de Eliseu ele não mexeu, para também cumprir a palavra do Senhor. E todos os outros lugares que os reis fizeram em Samaria para provocar a ira ao Senhor, Josias removeu. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E ordenou ao povo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do pacto, pois essa não era mais celebrada desde o dia dos juízes e dos reis de Israel e de Judá. Só no 18º ano do rei Josias, a Páscoa foi novamente celebrada ao Senhor. E todos os que lidavam com espíritos familiares, feiticeiros, imagens e ídolos, e todas as abominações que foram vistas em Judá e Jerusalém, Josias lançou fora, para poder cumprir as palavras que estavam escritas no livro que Ilquias encontrou na casa do Senhor. Antes dele, não houve um rei como ele, que se voltou ao Senhor de todo o coração, corpo e alma, e poder, segundo a lei de Moisés, e nem depois dele houve outro igual. Assim, o Senhor não se voltou, mas ainda assim o Senhor não se voltou do ardor da sua ira contra Judá e Jerusalém, por causa das provocações de Manassés, e disse que ele iria remover Judá de sua vista, assim como fizera Israel, e que lançaria fora aquela cidade, Jerusalém, a qual escolhera e que dissera: porei meu nome ali. Os demais atos de Josias serão relatados no livro de Crônicas.
Nos dias de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, e o rei da Síria foram até o rio Eufrates contra o povo de Israel, e o rei Josias foi contra eles, e eles o mataram quando o avistaram. O povo trouxe seu corpo até Jerusalém, e lá o sepultaram, no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou a Joacás, seu filho, e o ungiram rei. As boas obras de Josias não puderam libertar a Judá, conforme o Senhor já havia dito em 2 Reis 22, dos 16 a 20. Mas, conforme prometera, Josias foi levado antes de ver todo o mal que aconteceria ao povo de Israel. Joacás, o filho de Josias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este reinou apenas 3 meses em Jerusalém, começando a reinar com 23 anos. Faraó Neco impôs pesados tributos e impediu a Joacás de reinar, colocando em seu lugar a Eliaquim, filho de Josias, e mudou seu nome para Jeoaquim, retirando Joacás de seu lugar e enviando-o para o Egito, onde morreu. E Jeoaquim deu prata e ouro ao faraó, mas, para fazer isso, ele impôs pesados tributos ao povo. Nós ainda teremos mais detalhes sobre a morte de Josias no livro de Crônicas, e que ele morreu em um conflito de guerra, no qual se envolveu sem necessidade, algo que deixou o profeta Jeremias muito triste. Veremos isso em 2 Crônicas 35. As muitas batalhas que Israel enfrentou e ainda enfrentará são metáforas de nossas intermináveis batalhas materiais e espirituais, que só acabarão quando descansarmos para sempre no Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, vamos usar essas ilustrações e narrativas e aprender com elas a fazer o bem, a seguir a retidão e os caminhos do Senhor, para que colhamos frutos de nossa jornada nesta terra, como servos fiéis e tementes ao Senhor, não nos deixando enganar por filosofias e vãs doutrinas, firmados e confirmados no altar do Senhor. Alguém que o Senhor possa olhar e dizer: este fez o que era bom aos meus olhos. Amém? É assim que você quer ser visto por Deus? Eu também. Então, vamos prosseguir por esse período triste da história de Israel, que é a do cativeiro da Babilônia. Um abraço e até amanhã.